Mobilwire, valorizamos os fornecedores que são parceiros de negócio e não apenas vendedores de produtos. E com a Network Security nós temos essa tranquilidade, credibilidade e confiança. Vejo nessa empresa ótimos profissionais que ajudam a elevar o nível de segurança da informação da Energimp. No nosso negócio, nós precisamos de tecnologia e segurança, e na Network nós encontramos as duas. Isso nos traz bons ventos para a gente trabalhar com tranquilidade e seguir inovando no nosso dia a dia. Tem 10 anos que eu sou cliente da Network Security. E o que mais me impressiona em todo esse tempo é o investimento que é feito em inovação. Esse investimento nos traz novos produtos e serviços com a visão de nos atender de forma completa na área de segurança da informação. Paulo Roberto, Saulo e Afro são 3 dos mais de 1.600 clientes atendidos pela Network Security. Cada um com seu negócio, cada um com sua especialidade, mas todos com uma coisa em comum: a confiança na segurança que oferecemos. Uma segurança que nasce da tecnologia e da inovação contínua que marca nossa empresa. Afinal, se os riscos do mundo digital não param de avançar, nós precisamos avançar antes. E é isso que fazemos há exatas 2 décadas. Network Security, 20 anos. Inovando o nosso mundo para proteger o seu. Vocês tiveram a oportunidade de ver logo no começo um vídeo institucional que foi dos 20 anos da Network Security, tá? E só reforçando essa data, esse marco, a Network está no mercado há 20 anos, hoje com mais de 1.600 clientes em todo o território nacional, contando inclusive aqui, dentro do nosso portfólio de clientes parceiros, o Fitbank e a Energimp. Então, durante a apresentação, nós vamos ter aqui uma dinâmica, né, de participação dos convidados, tá? E no final nós vamos abrir para perguntas e vamos ter 3 sorteios. Tá? Esses sorteios vão ser 2 pentests, na sequência, quem for sorteado recebe aí uma explicação do que é que contempla, e vai ter também um par de ingresso cinema, mais como pipoca, não é isso? Com acompanhante, né? Então é um par, tá aí em dupla, né, para o cinema. Bom, então, vamos lá, pessoal. Inicialmente, dando uma contextualizada em relação à Network Security, dentro do nosso portfólio de serviços, nós temos muito bem definidos esses times, que é o Blue, o Red e o Purple Team. Dentro do Blue, toda a parte, de uma forma bem resumida, focado em defesa, né, soluções e serviços de defesa, do ponto de vista de segurança e cybersecurity. E no Red Team, pentest, teste de invasão, campanha de conscientização de segurança com simulação de phishing, e o Purple Team, que é uma combinação dos 2 times, tá? Logo na sequência aqui, dando um panorama, antes da gente ir efetivamente ali para as tendências de segurança, né, / Cybersecurity 2023, como é que foi o ano de 2022, né, dando aqui uma visão geral. Como todos nós bem acompanhamos, Rensselaer continuou nas manchetes, né, em 2022, terminamos o ano, na verdade, na transição de 2022 para 2023, com mais um ataque que teve bastante repercussão em nível nacional, né, ali na empresa na área de transporte de São Paulo. Aqui um dado também bem interessante em relação à parcela de violações causadas por Rensselaer, que cresceu 41% no ano passado, né. Isso leva, em média, 49 dias para poder ser identificado e ter essa violação contida. Outro ponto interessante é o chamado gangues de Rensselaer, mas, na verdade, são grupos, né, de hackers que continuam, né, ressurgindo quando fazem um ataque, ou são detidos ou não, mas sempre eles se reinventam e partem para um novo grande ataque, né, como nós temos visto aí nos últimos anos, principalmente de 2020 para cá, muitos ataques de grande porte. Dentro também de 2022, o que nós vimos foi uma alavancagem, não só do conceito, mas também indo além do conceito, né, para a prática de Zero Trust, né, uma medida que permite ali o trabalho híbrido, né, que transcende, vai bem além de VPN, como nós vamos comentar um pouquinho mais na frente aqui, tá? Sendo que teve essa alavancagem de 2022 e, como nós vamos ver, continuará sendo
uma tendência de 2000 para 2023. E nós percebemos também, a todos aí convidados, né, que estão conectados na audiência, um movimento no mercado, isso falando pela própria Network Security e observando o ecossistema de segurança como um todo, que devido à quantidade, né, de soluções atuais e novas tecnologias de segurança, então, quando falo de soluções, soluções diversas, né? Você tem ali CASB, DLP, como nós bem sabemos, é uma sopa de letrinhas, né? E tudo isso tem o seu gerenciamento próprio. A Network, no ano passado, tanto participou como patrocinou os maiores eventos de segurança. Esse ano de 2023 estaremos novamente, mas o que nós vimos foi, durante os eventos, mais de DSEC, Security Leaders, dos CISOs, foi esse ponto, né, de você ter um leque de opções, de ferramentas, né, que auxiliam as empresas a fazer a proteção, porém, acaba gerando dificuldade, porque são muitas ferramentas, muitas tecnologias. Tá? E como é que resolve isso? Através de um serviço de SOC, por exemplo. E aí é onde entra essa demanda do mercado, tanto privado, né, corporativo, como governo, e aí nas 3 esferas de governo, municipal, estadual e federal, uma demanda crescente para a contratação de SOC. Tá? Bom, seguindo aqui, em relação às tendências de 2023. Então, nesse ponto, eu queria só abrir para comentários adicionais do Gustavo e do Saulo, para a visão de vocês dentro desse panorama, né, do que a gente viu em 2022, antes da gente ir para cada ponto ali que nós vamos apresentar aqui em 2023. Vocês poderiam comentar sobre? Claro, eu começo, Saulo. Sou mais velho. Claro, por favor. Fique à vontade, professor. Quando eu fui convidado para esse evento, eu fiz o meu dever de casa. Eu procurei dentro de casa quais tinham sido as maiores dificuldades que a gente tinha sofrido, quais o maior vetor de ataques e tudo mais, e eu procurei também no mercado. E o que eu descobri é que, em 2022, o vetor de ataque mais utilizado, por incrível que pareça, é também o mais prosaico, que é a velha ataque de senha. Né? Você descobrir a senha ou você roubar a senha. Então, esse foi o vetor de ataque mais utilizado em 2022, seguindo de phishing, seguindo de configuração incorreta de nuvem, e seguindo também por vulnerabilidade em software de terceiro, incluindo aí vulnerabilidades encontradas em sistemas operacionais. Felizmente, nós passamos em 2022, nós aqui no Fitbank, incólumes a esse tipo de problema. A gente sofreu ataques, a gente sempre está de sobreaviso, em atentos, claro, mas a gente passou incólume. Mas é interessante perceber que o ataque mais prosaico, que é o roubo de senha, é também um dos que causa os maiores prejuízos e um dos que leva o maior tempo para ser descoberto e para ser remediado. Na verdade, ele é um roubo de senha, geralmente ele é descoberto muito depois de que acontece. Então, esse foi o cenário de 2022. Nós, aqui do Fitbank, temos um serviço contratado de SOC externo com a Network Security, e entre os parâmetros que a Network Security verifica para nós, está justamente essa questão de login. Quem está fazendo login, quando fez login. Então, aqui, constantemente, nós somos avisados de logins noturnos. É uma das coisas que a gente recebe muito aqui. Olha, fulano de tal está fazendo login noturno. E aí a equipe interna nossa, né, que tem plantão, entra em contato. E durante um mês, eu não me lembro exatamente qual mês de 2022, nós recebemos um aviso de um login noturno. E esse login noturno era de uma filial remota, que deveria estar fechada naquele momento. E a partir desse aviso, nós acabamos por desativar um ataque. Então, assim, foi o ataque, talvez, um dos ataques que tivesse tido sucesso. Aqui todo mundo sai e deixa notebook ligado, às vezes deixa o notebook ligado. Então, o cara conseguiu fazer logon, mas nós também ficamos sabendo, através do serviço de SOC,
E aí tivemos capacidade de desarmar essa bomba rapidamente. Tudo foi uma questão de poucos minutos, a gente descobriu tudo. Rapidamente, eu e mais 2 técnicos entramos em ação, e aí foi desativado. Então, esse foi o nosso panorama em 2022. Outros ataques ocorreram, geralmente ocorrem nas nossas APIs, mas nenhum se materializou, de fato, em um problema ou em prejuízo. Esse talvez tenha sido o que chegou mais próximo de conseguir isso. A partir daí desse episódio, nós colocamos aí aquela velha máxima, né, de zero trust, não confie em nada, não confie em ninguém, não confie em nenhuma entidade, seja ela humana ou cibernética, e hoje nós temos um cuidado bem maior com a questão da autenticação remota, autenticação de usuários e tudo mais. Hoje, 100% dos nossos usuários, eles precisam utilizar MFA, e hoje a gente está bem mais tranquilo em relação a isso. Inclusive, o número de notificações por login diminuiu, assim, foi quase a zero. Hoje em dia, a gente já a partir dessa situação, no início de 2022, a gente conseguiu resolver. Hoje a gente está evoluindo o time de SOC. De SOC e NOC é o que mais cresce aqui no meu setor. Inclusive, as novas contratações, estamos contratando aí mais 3 profissionais, e eles vão justamente para esse time. Então, a nossa atenção e o nosso investimento é tudo nessa área. Excelente. Saulo? Primeiramente, agradecer aí a Network pelo convite aí para a gente falar sobre esse assunto tão importante e atual aí no dia de hoje, né? E assim, né, vendo aqui, olhando sempre um pouco pro meu ramo de negócio, né, hoje, assim, para mim a maior tendência, assim, que a gente vê na parte de segurança que já vem acontecendo já há alguns anos, né, e é a parte de rede industrial, né, a OT, né. São equipamentos, geralmente, que foram desenvolvidos, que não são pensados em segurança, né, e eles estão totalmente hoje conectados, então traz aí uma criticidade para o negócio muito grande, principalmente para a gente. Hoje a Energimp, né, é uma empresa de energia renováveis, né, e hoje nós somos controlados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, né. Então eles tiveram a iniciativa, né, junto com a ANEEL, de fazer uma rotina operacional de segurança. Isso é bem interessante, que a gente vê o nível de amadurecimento que os órgãos, empresas, a própria LGPD, quando veio, né, para o mercado, né, virou você vê aí que eles estão muito preocupados com essa parte de segurança. E aí foi interessante que todos os agentes que são conectados ao Sistema Interligado Nacional, né, que é o que gera aí toda a nossa energia, né, ele tem hoje essa rotina operacional de cibersegurança. Então a gente tem ali várias premissas. Você vê, os caras pediram para a gente implementar multifator de autenticação em toda a parte de operação. Então a gente pediu aí ajuda aí a Network. Hoje VPN, acesso a computador, acesso a firewall, tudo a gente tem aí multifator de autenticação, né? Acho que bem falado aí o que o Gustavo falou. Essa parte senha, ter uma senha forte hoje não quer dizer mais nada, né? A senha, os caras conseguem fazer aí de tal forma que eles conseguem, sempre tem uma senha fraca, né? Por mais que a gente consiga fazer senhas fortes, o usuário ele consegue ali fazer alguma coisa para tornar essa senha quebrável, né? Então, ter um multifator de autenticação hoje virou uma coisa primordial. Hoje, eu acho que todas as empresas que prezam por segurança têm que ter multifator de autenticação em todas as suas contas. E aí fica esse adendo aí, porque o Network aí ajudou bastante a Energimp nesse fator aí. Excelente, Saulo. Muito bom. Obrigado aí pelos comentários. É isso mesmo. Na sequência, a gente vai até abordar um pouco também dentro do que vocês comentaram, mas muito bom esse panorama de 2022 para a gente seguir. Eu vou passar aqui a palavra para o nosso diretor comercial, que é o Yuri Sabino, tá, pessoal? Yuri? Boa tarde, pessoal.
Muito obrigado aí pela participação de vocês. Obrigado, Gustavo, Saulo. Obrigado, Gledson. Excelente. Gustavo, eu acho que tanto você quanto o Saulo fizeram realmente um excelente dever de casa. Como é interessante isso, né? Imagine que os principais ataques, eles são usando as credenciais válidas dos usuários que estão ativos. Ou seja, a gente coloca firewall, a gente coloca antivírus, a gente coloca N coisas, né? Mas se um hacker tiver o acesso legal, ele vai entrar no ambiente, ele vai desativar o antivírus, ele vai desativar uma regra e ele vai se tornar um ataque bem sucedido, né? E vocês já foram além, então, assim, muito bacana. A questão de múltiplo fator de autenticação é fundamental para diminuir mais esse risco, né? E a gente também está indo além. Então, hoje tem uma camada de Threat Intelligence, que a gente pode estar monitorando na Deep Web e na Dark Web se essa credencial foi vazada ou não. Então, é algo muito importante, tá? Que, inclusive, o Gledson vai estar também falando sobre isso, que é exatamente para proteger todo esse ambiente, tá? Então, era só um complemento. Obrigado aí pela participação e muito bom essa dinâmica, tá? Excelente. Vamos nós. Bom, então, uma vez tendo visto o panorama de 2022, vamos para 2023. Comentar para vocês que essas tendências é um compilado dos principais estudos, inclusive de parceiros aqui da Network Security, dos principais parceiros, Fortinet, Kaspersky e dentro do SOC, soluções ali IBM Security, tá? Então, como nós vimos, ransomware 2022, muitos ataques, 2023, conforme os estudos e as perspectivas, continua sendo uma forte tendência para esse ano. Então, os cybercriminosos, eles procuram as organizações, indústrias, né, que estão ali no limite. Um ponto importante ali no limite no limite da operação, no limite do volume de negócios, né, no limite de não estar com a cibersegurança, a segurança da informação em dia, colocando dessa forma, e aí os cybercriminosos ali agem para derrubar essas instituições, como nós temos acompanhado. Eu lembro de um grande amigo meu que ele comentou lá, sei lá, tem uns 15, 20 anos mais ou menos, que cara, o que a gente está vendo aqui hoje é só uma ondinha, né, uma marolina que vai vir aí mais na frente, nos próximos anos, aguardo, e é exatamente o que a gente tem visto, infelizmente, né? Por isso que é sempre importante nos manter atualizados, né, e quanto mais camadas de proteção, melhor, inclusive com a camada de serviço, né? Então, dentro dessa visão, vamos chamar de serviço, porque na verdade é isso, né? Dentro desse tipo de ataque, é que infelizmente, né, o chamado RAS, que é Ransomware as a Service, fazendo a composição do CAS, que é o Cybercrime as a Service, que é exatamente o que o Yuri acabou de comentar. Eles disponibilizam ali credenciais válidas, usam dentro da Dark, da Deep Web, essas informações, compartilham, né, e colocam isso tudo como serviço. Então, é muito fácil uma pessoa que não detém um conhecimento avançado de cibersegurança, de infraestrutura de TI, de desenvolvimento, fazer um ataque, porque ele pode consumir ali, contratar, até terceirizar esse tipo de ataque. Então, além da venda de ransomware, outras ofertas, como está bem pontuado aqui, né, malware as a service, ou seja, malware virou commodity. Então, isso, não à toa, continua sendo aí um dos principais vetores de ataque. Então, como é que a gente trata isso? O Saulo, o Gustavo e o Yuri comentaram, né, brevemente, mas as organizações precisam continuar a investir, né, em soluções e serviços de monitoramento, detecção e resposta, né, e um outro ponto, um outro pilar ali é treinamento dos usuários. Eu lembro que o Gustavo comentou em relação ao que o usuário acaba clicando, né? Então, tem uma abordagem de outro fabricante parceiro nosso, que é do firewall humano. Então, você tem ali processo, tem a tecnologia, mas tem as pessoas, ou seja, o fator humano continua e deverá continuar aí nos próximos anos ser um dos principais vetores de ataque. Por isso, a importância da conscientização sobre segurança cibernética. E aqui dentro, falando de portfólio, nós entregamos, como já comentado, né, no SOC e também na parte de detecção, monitoramento e resposta, e na campanha de conscientização, a gente faz ali dentro do Red Team, por exemplo. Um outro tipo de ataque que é tendência para esse ano, é o chamado aluguel de hacker, ou hacker de aluguel, que parece até conceitualmente falando com o Ransomware as a Service ou
o cybercrime ali quando eles usam as informações dentro da Deep Web, né? Aí na Dark Web, que é o cybercrime as a service. E o reconhecimento as a service, ou seja, o que é esse reconhecimento? É eles fazerem uso de informações que estão detalhadas, ou reconhecimento de informações detalhadas, e traçam esse plano de ataque já estruturado. Já recebem essas informações que estão ali na Dark Web, recebem comprando ou compartilhando, existem vários grupos, né, como a gente bem sabe, de hacker, e usam esses vetores de ataque, nessas técnicas, para invadir as empresas. Aí, quando a gente fala em invadir as empresas, chovendo numa olhada aqui, por assim dizer, todo mundo é vulnerável, no sentido de ser possível alvo, né, tanto no mercado privado, corporativo, como no mercado governo. Uma outra tendência para esse ano de 2023, como nós vimos, né, 2022, Zero Trust alavancou, excelente, não só o conceito, mas a adoção dessa tecnologia, ou desse conceito / tecnologia, e continuará sendo também esse ano. Então, tem até aqui uma provocação, o objetivo aqui não é dizer que as equipes de segurança não estão preparadas, mas o cenário que nós geralmente vemos ou o time reduzido dentro das empresas, ou é o mesmo time que faz a parte de infraestrutura, é o que faz a parte de segurança também, né? E também a questão da qualificação. Então, esse é um fator também que acaba influenciando, e aí a adoção do Zero Trust requer realmente conhecimento da tecnologia, porque não é só uma solução, não é só uma tecnologia, vamos chamar uma combinação de tecnologias ali, de serviços, que permite fazer o Zero Trust. Como o Gustavo, o Saulo comentou ali brevemente também, né, o Zero Trust vai muito além de VPN. Ele permite você, por exemplo, ter uma VPN, colocar granular, né? O usuário conecta ali dentro da rede, e aí ele vai ter acesso específico aos aplicativos que ele deve acessar. E, conceitualmente falando de uma forma macro, é confiança zero para qualquer pessoa, né? No caso, pessoa ou tentativa de uso de credencial. Por isso que, nesse terceiro tópico, fala, né, comum a construção de arquiteturas menos confiáveis em vez de sem confiança. Né? Ou seja, o ponto é realmente criar estruturas mais confiáveis. E aí, como é que isso pode ser tratado? Né? Como é que as empresas podem se preparar para fazer a adoção de Zero Trust? Benefícios: redução de ataques de ransomware, que já bate com a primeira tendência que nós vimos, né? Proteção da nuvem híbrida, proteção da equipe híbrida remota, ou do pessoal que está 100% remoto, caminho sem volta. Né? Algumas grandes empresas, médias e pequenas também, têm voltado para o trabalho presencial, mas é caminho sem volta, como a gente pensava. Né? Grande parte das pessoas, né, dos profissionais, trabalhando de casa, remoto, de qualquer local, basta ele ter uma conexão. E para isso ele precisa estar seguro, né? Tem uma conexão segura. Por isso a Zero Trust ajuda nessa linha, né? E também proteção de dados em endpoints. Você tem um gerenciamento unificado, né, tanto de dados como de endpoints. Então, como é que a gente endereça a solução para isso? Serviço e solução. Como comentei lá no começo, o que nós temos visto as empresas procurando por serviço, porque coloca tudo ali dentro de um pacote, né, envolvendo disponibilização da tecnologia, disponibilização dos profissionais, da implantação, do suporte ou troubleshooting, e assim por diante. Envolvendo SOC, envolvendo, por exemplo, uma solução de firewall, integrado ali com a solução de MFA, CIEM, o ZTNA, que faz parte do Zero Trust, gerenciamento de identidade de acesso. Aqui também outro ponto muito importante, né, que bate até com o que foi comentado também agora há pouco. Né? Você tem ali soluções de AM, de GA, são muitas siglas, mas de uma forma macro, que é o Identity Governance de acesso, né, o IGA, você tem ali um gerenciamento de identidade de acesso, ou seja, permite fazer todo o controle, né, e o efetivo gerenciamento dos acessos de todos os usuários que estão dentro da rede. Eu vou dar um exemplo: um profissional é demitido por algum motivo, ou ele pede para sair, né, e os acessos deles continuam. Né, já aconteceu isso, né, bem comum. Ou no processo contrário, né, a pessoa é contratada ou tem uma demora ali
no processo de ativação das credenciais, ou quando a pessoa acaba tendo, aquele usuário, acesso a mais ferramentas, sistemas do que deveria. Então, só dando um exemplo, uma focada aqui na parte de IGA, mas também envolve solução de EDR, né? XDR também, XDR sendo mais abrangente, né, que é uma extensão de detecção e resposta. Então, resumindo, o Zero Trust ele é bem abrangente, e por isso que continua sendo uma tendência de 2023, que envolve várias tecnologias, e vamos chamar assim, a sacada, né, o pulo do gato, dependendo da região, ou seja, o insight é realmente contratação como serviço, né, porque as empresas conseguem absorver isso com a camada ali de profissionais especializados. Uma outra tendência para esse ano continua sendo, até já batemos nessa tecla também, é o aumento do roubo de credencial, né? Então, continua, né, até pela questão dos ataques usarem essas credenciais para fazer login válido, né, faz movimentação lateral, dentre outros tipos de ataque. Então, token, gerenciamento de MFA, então, que tem também várias demandas de soluções, né, que fazem parte do gerenciamento, né, em relação a roubo de credencial. Então, MFA, o próprio SOC também, como o Gustavo bem comentou, porque ele faz monitoramento, inclusive, do AD, né, do Active Directory, ferramenta de CIEM. Eu costumo exemplificar da seguinte forma: o que gerar log, o CIEM detecta, né, e o SOC consegue monitorar de uma forma ali bem abrangente. E entra também a camada de resposta a incidentes, como já aconteceu, dando um caso prático, nesse exemplo, o Gustavo até citou, mas até em tempo de POC, já aconteceu da gente detectar ali um usuário com credencial comprometido, fazendo várias tentativas de login indevido de madrugada, final de semana e assim por diante. Então, essa é mais uma tendência para ser colocada no radar para esse ano. Bom, então, de uma forma resumida, pessoal, nós compilamos aqui essas principais tendências com o objetivo de focar nas que têm uma maior demanda, conforme os relatórios que, como eu comentei para vocês, a gente tem visto aí dos principais fabricantes. Agora, dentro do contexto dos nossos convidados aqui especiais, né, que são o Gustavo e o Saulo, que é mercado financeiro. Eu lembro que teve uma parada. Mercado da indústria, né, da vertical de indústria, especificamente de energia. Então, no mercado financeiro existe a questão de compliance de energia também, tem a adoção do aumento, né, da 5G, aumento dos dispositivos de IoT, rede industrial, OT, e dentro da linha de indústria, recentemente a ONS lançou, né, vou chamar aqui de framework, tá? Mas lançou uma rotina, né, operacional de melhores práticas de cibersegurança que as empresas da área de indústria deverão adotar. Ou seja, é mais uma forte tendência. Dentro desse contexto aqui, Gustavo e Saulo, se vocês puderem comentar, por exemplo, começando aqui pelo Gustavo, novamente, puxando aí a linha que a gente já vem seguindo, Gustavo, essa parte aí de compliance, né? Como é que os serviços de segurança, envolvendo ali, por exemplo, o SOC, ou o serviço de Red Team, né, que, como o Fitbank é nosso cliente também, para pentest, campanha de conscientização, enfim, os serviços de segurança ajudam nessa tratativa, por exemplo, em relação a compliance e rotinas de segurança no cotidiano. Bom, enquanto você ia falando, ia passando, eu fui anotando algumas coisas aqui no meu caderno. Certo. E aí você falou muito sobre ransomware. Ransomware tem tudo a ver com Zero Trust. Né? Tem absolutamente tudo a ver com Zero Trust. Zero Trust é um conceito que diz o seguinte: não confie em nenhuma entidade, padrão, não confie em ninguém, ou em nenhuma rede, ou em nenhum dispositivo, ou em nenhum aplicativo. Imposição de acesso privilegiado mínimo, ou seja, eu não posso criar um usuário, eu não posso criar um usuário de serviço que tenha todos os acessos e tudo mais. Então, eu tenho sempre que, o meu baseline é sempre oferecer o mínimo necessário para aquele usuário trabalhar. Isso já dificultaria, por exemplo, uma movimentação lateral, ou uma infecção por vírus, ou uma infecção ou um ataque de ransomware. E a implementação da monitoração de segurança constante. Bom, desses três conceitos,
Hoje aqui no FitBank a gente já consegue trabalhar bem com 2 deles. Acho que 2 deles estão bem cuidados. Um deles, que é a imposição de acesso privilegiado mínimo, é o nosso dever de casa exatamente nesse momento. Por esses dias nós estamos trabalhando nisso. E aí eu também queria falar o seguinte, uma coisa que você não falou, mas que eu achei interessante, que é cybersecurity e cybersafety. São 2 coisas diferentes. Se você colocar lá no tradutor, ele vai dizer que é a mesma coisa. Mas, na verdade, não é. Cybersecurity são as ferramentas que você usa para se proteger. E cybersafety é a postura que você tem enquanto usuário para ter segurança. E aí vem naquela situação que você falou, de capacitação, conscientização e tudo mais. Esse também é um desafio grande. A nossa equipe aqui é uma equipe muito grande. Nós temos mais de 600 funcionários. E desses 600 funcionários, talvez 60% sejam técnicos, programadores. Apesar de nós sermos um banco, estatutariamente, mas na nossa operação nós temos mais a ver com uma software house do que com um banco. Por exemplo, durante no último semestre, nós conseguimos executar mais de 100 mil horas de desenvolvimento, time de desenvolvimento. Então, é muito código que a gente faz. Então, é muito importante que a gente conscientize todo mundo. Outra coisa que você falou, que também me preocupa muito, que é essa questão de hacker for hire. É você contratar mão de obra para atacar uma outra empresa ou contratar gente de dentro, né, para fazer esses ataques. Essa situação aqui no FitBank, ela é muito preocupante, porque o nosso estoque, né, nós somos uma empresa cujo nosso estoque é dinheiro. E hoje nós temos uma ferramenta que é maravilhosa, mas que é o pesadelo de qualquer administrador de segurança, que é o Pix. O Pix é instantâneo, ele vai e ele não volta nunca mais. Então, nós não podemos nem pensar de brincar com a segurança do Pix. Realmente é um negócio muito problemático. E nessa questão de hacker for hire, uma das coisas que me preocupa muito, e talvez preocupe os colegas que estão ouvindo também, é a questão do desenvolvimento de inteligência artificial e como eu posso usar a inteligência artificial para fazer malwares, ou scripts, ou vetores de ataque. Hoje está em moda, a gente fala muito sobre o ChatGPT, que é uma ferramenta de inteligência artificial, que está sendo muito badalada e tudo mais. Mas o GitHub já tem um produto chamado Copilot, uma ferramenta, que praticamente escreve o código para você. Você coloca ele lá no seu Visual Studio, dá os parâmetros mais ou menos, e ele vai construir um código muito bem acabado, dependendo dos parâmetros que você deu. Então, a questão dos hackers, eu acho que a tendência é que no futuro isso se proliferize usando inteligência artificial. Então, eu não preciso mais ter anos e anos e anos de experiência, de expertise, para construir um malware. Eu posso simplesmente jogar aquilo ali numa ferramenta de inteligência artificial, pegar o resultado daquilo e trabalhar na forma de infectar o meu alvo, somente isso. Então, isso realmente é muito preocupante, a gente está de olho nesse tipo de situação. O nosso monitoramento hoje, ele tem... a gente continua dando atenção máxima ao que vem de fora, mas agora a gente está se voltando para o que vem de dentro, né? Nessa imposição que o Zero Trust nos fornece, e de não confiar em ninguém. E na questão de compliance, olha, talvez sejam poucos as indústrias que sofrem tanto quanto compliance quanto nós, que somos bancos. Então, a gente tem uma série de normas, uma série de resoluções que a gente precisa seguir. Nós somos constantemente auditados por órgãos públicos, nós somos constantemente auditados por nossos clientes. Nós temos clientes que também são bancos. Grandes bancos são clientes do FitBank para algumas operações. E nós somos auditados por eles. Então, eles perguntam, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, vocês fazem isso aqui também? Às vezes, os questionários são tão complexos que a gente fica pensando, mas será que esse cara faz tudo isso que ele está cobrando mesmo? Porque eles realmente são muito cuidadosos com a questão da segurança. Beira a paranoia mesmo. E a gente acaba trazendo aquilo ali. Às vezes você pega um questionário e você vê o cuidado que o banco A ou B dá em uma questão, e você vai estudar e vai dizer, por que ele está dando tanta atenção
nesse aspecto. Então, o que é que a gente faz? A gente internaliza aquela preocupação e acaba desenvolvendo soluções para aquilo ali também. Então, nessa questão de compliance, como eu disse, talvez não exista uma empresa que seja tão preocupada com isso quanto a nossa. Acho que é só. Muito bem, Gustavo, excelente. Saulo? Do lado aqui da Energimp, né, e falando um pouco assim, até do setor de energia, né, o que é interessante é que as empresas, elas vêm olhando mais para esse lado de segurança, né, e aí, assim, né, tem coisas que são mais sensíveis, né, dinheiro, né, que nem o Gustavo falou aí, algo bem sensível, então, naturalmente, já se enxerga esse investimento em segurança, né, e aí, como você colocou aí, a mesma questão como eu falei, a rotina operacional do ONS, né? Como se trata de um procedimento de rede, né? Todos os agentes que são conectados hoje ao sistema interligado, eles precisam se adequar, né? E isso foi muito bom, porque trouxe armas, né? Para a gente, né? E principalmente para a gente que é de TI, que ali sofre bastante para conseguir investimento, para fazer segurança, né? Então, quando você olha a rotina ali no detalhe, né? Ela já traz coisas, um básico que já ajuda, que já é muita coisa, né? Coisa que diversas empresas aí lutam para ter alguma coisa, né? E eles falam muito em gestão de acesso, que foi até o que você comentou, né? Essa questão de, funcionário chega, é contratado, é desligado, então a TI é a última a saber, né? Então, ferramentas de gestão de identidade, puta, é um negócio sensacional. A gente conseguiu implementar aqui, linkando com o módulo de RH, né, de DP. Então, automaticamente hoje, quando um funcionário ele é colocado no sistema de DP, ele já é criado, né, automaticamente, ou quando ele é desligado lá, ele é desligado automaticamente, com todos os acessos já cancelados. Então, isso é uma coisa que a rotina pede, né, e aí a gente acabou trazendo o próprio monitoramento de resposta a incidente, né, o SOC, né, nós acabamos implementando também, traz bastante coisa, né, inclusive até agora eu estava dando uma olhada aqui, acabei de receber um alerta que a gente tá tentando aqui algumas coisas. On the fly, né? On the fly. Exato. Eles falam também em gestão de vulnerabilidade muito bacana também. Gestão de vulnerabilidade, você rodar ali todo mês ali, ou de 15 em 15 dias, um scan na tua rede para ver o que é que está desatualizado, o que é que não está, buscar ali alguma coisa para atualizar isso. Então, eles estão com uma preocupação muito grande, porque, por um lado, né, o Gustavo falou em dinheiro, né, do outro lado é a energia do país, né, se algum agente significativo ali sofre um ataque e a gente acaba a energia, a gente gera um dano muito grande para o país, né, sem energia, o computador lá, os servidores do Fitbank não desliga, né, e aí Pronto, não tem... Exatamente, pegar um gancho aí, Sal, Pois não. A referência que você deu foi o que aconteceu em São Paulo, lá no sistema lá de transporte, metrô. Ou seja, não é necessário, foi uma indústria, né, na área de transporte, mas que teve um impacto muito grande, né, vazamento de dados, ainda está sendo investigado ainda, né? Mas pode seguir. Não, exato. A gente teve aí, falando do setor elétrico, né, a gente teve o caso bem conhecido, foi o da Ucrânia, né, que por motivações políticas, né, a gente teve lá as subestações desligadas e tudo mais, né, então acho que tanto a ANEEL, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, vem tendo esse cuidado, né, e que bom, né, que eles conseguiram botar isso dentro do procedimento de rede, que força os agentes a se adaptarem e dá armas aqui, né, pro pessoal de TI, né, trabalhar com isso, né. E aí, assim, quando a gente vê, é complicado, assim, quem trabalha na indústria ou trabalha com rede de OT, né, você tem ali equipamentos que, caramba, não foram pensados em segurança eles, né, são equipamentos bem simples em relação à segurança, e proteger essa rede vem sendo um desafio enorme, porque ela não atualiza, você não consegue atualizar um PLC, um relé,
é complicado. Então, você acaba tendo que isolar, segmentar mais a rede. Eu acho que esse é um ponto mega importante, né? Segmentação de rede é uma coisa que tem que ser bem feita e óbvio, né? Não é segmentar e colocar na regra de firewall para todos os lados, né? É realmente você fazer o filtro de porta, IPs e tudo mais, né? Então, acho que essa seria olhando assim para o lado da energia, né? Como foi interessante, né? Essa questão Legal. da rotina operacional, né? Excelente, Saulo. Até complementando aqui também, existe a chamada convergência, né? Você tem ali os ativos já tradicionais, né, de TI, IoT, né, e OT, ou seja, existe a tecnologia de proteção, né, tanto falando de solução, e aí dando uma visão aqui para a audiência, nós aqui na Network entregamos tanto a solução para proteção de OT, IoT, convergindo com TI, bem como também entregando como serviço, tá? E eu vou aproveitar também aqui a deixa nesse tema, aliás, só voltando aqui um pouquinho, no caso do mercado financeiro, no relatório da IPM de final de 2022, feito o estudo, continua, como o Gustavo já bem pontuou ali, top 3, né, como principal indústria alvo de ataque, além da própria indústria em si, manufatura. O nosso próximo webinar, pessoal, já estendendo aqui o convite, vai ser exatamente sobre isso, sobre cybersecurity na indústria 4.0. Então já fica o convite, né, breve, logo o nosso time de marketing vai divulgar, tá? Então nós vamos contar ali com o pessoal do nosso time de pré-vendas, eu faço parte do time aqui de pré-vendas, né, e junto com o nosso analista de pré-vendas, né, especializado aqui na solução, vai estar também um engenheiro do fabricante, né, aqui para dentro do contexto de indústria, tá? Fica aí o convite. Bom, seguindo aqui, o que 2023 trará, né, de uma forma resumida. Tem aqui, nós demos uma clareada, né, embora a previsão cibernética 2023 tenha dado esse brief geral, essa clareada, e tem um fator, né, a questão geopolítica da guerra, o Saulo até bem comentou, a Ucrânia, enfim, tem impactado, continua impactando, mas vamos torcer para que tudo se resolva, assim como foi a pandemia, se resolva também, né, continua, mas melhorou muito, né, mas isso acarreta nas motivações dos invasores, né? Então, o fator economia nacional, né, tem fator político, etc., várias outras variáveis, e também mundial, influencia diretamente na motivação dos invasores, né? Então, isso é importante, e de uma forma resumida, o ponto não importa, né? Independente de como está o cenário, as organizações continuam, o mercado gira, as empresas continuam precisando faturar, continuam precisando vender, envolve toda a população, né? Então, não só segurança, ou cyber, como bem pontuou o Gustavo, né, ali, o cyber safety, envolve também o fator pessoa física, mas falando de organização de empresa, as organizações que priorizarem a segurança cibernética, como está bem pontuado aqui, vão continuar a reduzir o risco de interrupção, né, dos negócios, bem como também a reputação, né, devido a grandes violações. Bom, dentro desse contexto, para a gente fechar, pessoal, queria rapidamente aqui trazer para vocês uma visão, né, macro. Esse aqui estamos aqui no final, mas vamos abrir aqui para quem quiser fazer mais algum comentário adicional sobre o posicionamento da network em relação a tudo isso que nós comentamos, né? Lá no começo eu mencionei sobre uns eventos que nós participamos, os eventos, né, do ano passado, como o Mind the Sec, Security Leaders, e uma das dores principais do CISO é essa, você ter ali uma gama de ferramentas que precisam ser gerenciadas. Então, como é que eu centralizo isso e conto com um serviço especializado? Uma das formas é o SOC. Então, o Security Operations Center da Network entrega todo esse leque aqui de serviços, né, de uma forma integrada, né, baseado no NIST, Cybersecurity Framework. O Red Team e o que nós chamamos aqui de GAV, né, que é a gestão e análise de vulnerabilidade, assim como o White Team, podem ser contratados de forma separada ou dentro do SOC. Para uma referência, nós temos clientes que consomem tudo isso, inclusive cliente de governo. Tá? Então, dentro do White, por exemplo, nós entregamos serviços focados na gerenciamento de risco, verificação de compliance, revisão de política de segurança, elaboração de política, de forma resumida ali, consultoria,
Red Team, tudo envolvendo pentest, com teste, reteste, além das campanhas de conscientização. Gestão e análise de vulnerabilidade, serviço periódico, né, contando ali com o nosso time para fazer a correção das vulnerabilidades. Aqui cabe comentar que é bem comum, né, você ter ali uma grande quantidade de vulnerabilidades, mas o ponto é a correção delas. E dentro desse universo de vulnerabilidades, tem aquelas menos críticas, ali intermediário, e as que precisam ser tratadas logo. E aí entra o fator tempo para corrigir, né, time especializado para isso, é onde entra o serviço. Né? Nós disponibilizamos aqui via gestão de vulnerabilidades um banco de horas para ajudar os clientes a corrigir. Com o SOC, de uma forma geral, contratando o pacote, todo SOC necessariamente precisa ter monitoramento, que é mais uma siglazinha aqui, né, que é o MDR, Managed Detect Response. Então, que envolve monitoramento 24/7 de todos os ativos, conforme o escopo contratado. O CSIRT, que é a resposta a incidentes. Então, dentro aqui do time de resposta a incidentes, nós temos ali os profissionais, né, Field, N1, N2, N3, para fazer a tratativa de resposta a incidente. E, mais uma vez, pontuando, né, tudo de forma integrada e os times aqui conversando para atuar de uma forma preventiva e proativa. E o que o Yuri comentou está aqui dentro do CTIH, que é o Cyberthreat Intel e Hunt. Então, aqui existe uma combinação de ferramenta, né, tecnologia, integração com as chamadas bases de CT, que é o Cyberthreat Intel. Então, nós usamos aqui dos principais líderes de mercado, como, por exemplo, da própria IBM, uma ferramenta, uma solução que integra no CIEM e faz aquele monitoramento na Deep, na Dark Web, não só isso, né, mas também faz takedown, né, e isso tudo sendo monitorado pelo CIEM com a camada de serviço lá em cima. Então, esse foi o nosso webinar, pessoal, para vocês terem uma visão. Está aqui também conosco boa parte do nosso time comercial, consultores, executivos comerciais, cada um com seus clientes ou não, né? E aí ficam também à disposição para vocês os acionarem, contem também com o nosso time de pré-vendas, tá? Tem duas perguntas. Tá. Era exatamente o próximo passo. Então, fechamos aqui a parte de tendências. Deixa eu abrir aqui o chat. Vamos abrir aqui agora para perguntas. Ok. Ataque hacker. Tem ataque hacker ao sistema do CNJ. Tem a ver com essa área? Não vi quem perguntou, mas... deixa eu ver aqui. Desculpa, Lucas Lourenço. Boa tarde, Lucas. Tudo bom? Sim, então, Lucas, sim. Né, o ataque hacker, de uma forma geral, independente da forma do ataque ou do vetor do ataque, tem a ver com essa área que a gente está conversando, sim. Tendências, né, principalmente com o que a gente comentou. Vocês verem bem lá, tudo acaba chegando ali no funil para ransomware. Então, muito ataque de ransomware, ou direto com os hackers ali especializados, né, ou fazendo a contratação ali no chamado hack Ransomware as a Service. O Everton, o pessoal ali no fórum a respeito de uma catástrofe cibernética que está vindo aí. Essas tendências que vocês estão mencionando serão as principais causas dessa recessão? Eu até tinha encontrado essa informação, tá, Everton, em relação à possível recessão mundial. Tá? Eu não coloquei aqui na apresentação, mas é importante a gente comentar assim, né, como eu falei, a nossa torcida, como pessoas, como empresas, é para que as coisas fluam bem, né, todas as pessoas fiquem bem, a pessoa física, as empresas de modo geral, mas, infelizmente, existe sim, dentro do cenário mundial, uma tendência para a recessão mundial, tá? Uma recessão econômica, o que vai impactar diretamente nos motivadores em relação ao ataque hacker. Tá? Então, sim, a tua pergunta, a resposta é sim. O ponto é, como é que a gente lida com isso? De forma preventiva. E aí entra o que nós apresentamos aqui de solução. Né? Existem muitas formas de ataque, mas, do outro lado, existem muitas formas de defesa. Como a gente bem pontuou aqui, né? Está conosco aqui o Gustavo, o Saulo, eles citaram como nós temos os ajudado, né? as organizações que eles representam, assim como também os demais clientes que nós atuamos, né? Em todo o território nacional. O ponto é realmente agir de forma preventiva e, mais uma vez, né? Proativa, fazendo ali os devidos investimentos, né?
para que a gente consiga se proteger, ou nos proteger, né? Excelente, Gledson. Parabéns, parabéns, Gustavo, parabéns, Saulo, excelente participação. Pessoal, obrigado. Nós estamos aqui à disposição, acho que a explanação ela foi muito válida. Depois a gente pode até colocar, achei interessante, Gledson, a gente pensar no segundo webinar, a gente poder falar das plataformas de maturidade, né, dos protocolos de maturidade mundial aí, que são referências para saber o nível de maturidade que cada uma das suas empresas, né, podem estar. Então, a gente usa várias como referência, tem o NIST, tem o CIST, tem a ISO 27001, tem várias, e é interessante a gente também explorar isso no segundo momento, tá? Mas estamos à disposição de vocês, quiserem fazer uma reunião específica sobre algum assunto, a equipe comercial está toda aqui para ajudar, e aí a gente já pode fazer esse agendamento com vocês, tá? Acho que é bem importante isso. E podem contar com a nossa equipe, tá? O nosso amigo Davi levantou a mão. Davi também quer comentar. Davi é nosso gerente comercial. Vai ter uma participação dele também, tá? Então, ok. Davi levantou a mão sem querer. Ele acionou ali. Pessoal, muito obrigado, tá? Pela participação de todos. Uma excelente quarta-feira aí para todos e conte conosco para aumentar a maturidade em segurança nas empresas de vocês, tá bom? Excelente. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço. Boa tarde.